Bom dia ou boa tarde a todos os participantes do evento. Em primeiro lugar, gostaria de me desculpar da ausência física. Infelizmente, por questões de ordem maior, não pude estar presente. E aproveito para agradecer a organização do evento, pela oportunidade de participar na modalidade à distância e deixar assim as minhas contribuições para os debates. A proposta aqui é falar com vocês um pouco sobre algumas reflexões que eu faço do papel das mídias e da diáspora brasileira para pensar sobre os imaginários estereotipados do Brasil. Eu faço essa proposta de reflexão a partir de dois trabalhos recentes publicados, para pensar, né, os significados da interculturalidade no contexto migratório internacional e a relevância dos processos comunicativos na sua construção. Então, por um lado, eu parto de um trabalho realizado de uma análise diagnóstica feita através de um questionário de gênero e sexualidade sobre a diáspora brasileira. Foi um questionário aplicado junto a 46 participantes de 19 países. Já explicarei um pouco melhor do tema. Pelos resultados, vocês verão que é possível visualizar as problemáticas, o seu grau de importância e impacto, e os resultados deixam claro a relevância que a comunicação tem para os participantes, na visão dos participantes, para pensar essas problemáticas e sugerir encaminhamentos que possibilitem a autonomização das populações migrantes. Em paralelo, apresento alguns resultados rapidamente de um trabalho amplo feito de análise de mais de 160 notícias sobre o Brasil na mídia espanhola, notícias de diferentes ordens e diferentes tipos de mostra, desde notícias pontuais a uma mostra já feita dentro de um período mais sistematizado de 9 meses nos principais meios de comunicação. Enfim, esse trabalho de análise de conteúdo midiático, somado ao trabalho de campo que realizei durante 2 anos com alunos de 5 escolas catalãs de diferentes realidades, o que possibilitou diferentes resultados e reflexões. Então, esses dois trabalhos, e nesse segundo, em especial, o que a gente observa e nos leva a pensar as diferentes contribuições que a mídia poderia dar para a construção de imaginários do Brasil menos estereotipados. O estudo realizado, ele contribui para algumas aproximações da comunidade brasileira no exterior. Então, aqui eu vou rapidamente pontuar algumas características importantes para entender o contexto que foi realizado esse estudo. Em primeiro lugar, esse estudo foi realizado de certa forma, aproveitando de uma função social que eu desempenhava na época, como coordenadora de temas sociais do Conselho de Representantes Brasileiros no Mundo. E dentro do Conselho de Representantes Brasileiros do Mundo, eu aproveitei, claro, dessa visão acadêmica e dessa visão mais ampla de tentar sistematizar os dados, eu aproveitei dessa expertise e propus que fosse feito esse mapa diagnóstico para contribuir para o melhor direcionamento e encaminhamento dos temas. O questionário foi aplicado em 2014, ele ficou disponível durante 7 meses para os participantes do questionário. Ele tinha como objetivo, como já dito anteriormente, identificar e problematizar os principais temas. Foram 46 respostas. Essas respostas foram dadas, isso é importante de pontuar, por lideranças comunitárias nos países, ou seja, não foi qualquer pessoa que respondeu. Foram pessoas que nos seus países, nos países de acolhida, são lideranças comunitárias. A maioria das respostas foram dadas por representantes dos conselhos de cidadania e cidadãos, que são pessoas, lideranças fortes, que atuam em geral em associações que têm um alcance bastante importante nos países. Participaram 19 países, e é importante dizer que a maioria das respostas vieram de países da Europa, 25 respostas. A importância de sistematizar esses dados foi exatamente para poder, ainda que já fosse de conhecimento tanto do governo como das comunidades,
essas temáticas, não se tinha até então uma sistematização do impacto dessas temáticas e, e, e de certa forma, classificado as propostas de soluções. Então, ajuda muito isso para poder pensar o impacto na vida dos imigrantes e possíveis soluções. A percepção, aqui não dá para falar de todos os resultados do estudo, porque o tempo é curto, mas a percepção das mídias como espaço para pensar as migrações foi algo dito de maneira muito clara no questionário. Como se pode ver, essa daqui é uma das perguntas feitas, né? Quais os assuntos você identifica como problemas vividos pela comunidade brasileira na sua região? Aqui eu coloquei só os 5 primeiros do ranking, ou seja, aqueles que foram mais mencionados pelos participantes. E se pode ver que aqui em terceiro lugar nós temos uma imagem estereotipada que prejudica a convivência social. Essa é uma temática diretamente relacionada aos meios de comunicação, porque essa imagem, em outras respostas a gente vê isso também claramente, essa menção. Essa imagem estereotipada passa pelo que é reproduzido pelas mídias e muitas vezes até pelos próprios governos, né? Então essa reprodução dessa imagem estereotipada prejudica muito a convivência social dos coletivos migrantes que ali vivem. As outras temáticas, ainda que não sejam diretamente midiáticas, elas também tocam os meios de comunicação na hora de propor soluções a esses assuntos. Na hora de perguntar aos participantes o que nós podemos fazer para construir espaços de ação e o papel da comunicação neles, chama a atenção que dos 46 participantes, somente 23 foram capazes de especificar ações feitas nas suas comunidades para a busca de soluções para resolver os problemas de gênero e sexualidade. É um dado muito preocupante se pensarmos que os participantes desse questionário são lideranças comunitárias, ou seja, se eles não são capazes de identificar ações feitas pela comunidade para melhorar as questões de gênero e sexualidade nas suas localidades, né, é preocupante que só metade saiba dizer. Em outras respostas, eles apontam que uma das maneiras mais eficientes é a produção de materiais informativos, ou seja, a importância da comunicação para melhorar e para repensar essas problemáticas de gênero e sexualidade. E então isso daí reforça justamente a necessidade de uma reflexão sobre esse papel da sociedade civil e sobre como podemos fazer o uso das mídias para poder melhorar. Já no segundo, não vou entrar aqui em todas as notícias, eu selecionei somente uma capa de uma revista que foi trabalhada em sala com os alunos. É uma revista que tem uma bunda na capa escrito Brasil e dentro tem uma diversidade muito grande de notícias, entre elas uma entrevista com Oscar Niemeyer, matérias sobre indígenas, matérias sobre tráfico de drogas, enfim, diferentes matérias sobre o Brasil, bastante diversificadas, mas a capa escolhida foi uma bunda. E a matéria que se refere à mulher brasileira, ticas brasileiras, é uma matéria que não tem conteúdo escrito, somente imagens de mulheres e mulheres fazendo topless. Né? Então, assim, a referência à mulher brasileira toca nesse ponto e é uma revista que, enfim, tem uma diversidade de temas. Então, isso mostra como é forte nos meios de comunicação. E essa é uma revista que foi encontrada por um acaso um dia visitando uma livraria bastante importante de Barcelona. Foi encontrada essa revista à disposição lá para poder, enfim, para poder os frequentadores lerem a revista, que a revista visse que alguns aqui devem. Trabalho de campo realizado nas escolas. O que nós podemos ver foi um trabalho de campo realizado com 121 jovens de 14 a 16 anos em escolas catalãs. Foram 5 escolas diferentes participantes. Durante o trabalho de campo foram realizadas multimetodologias de pesquisa para poder tentar observar como eram os processos de recepção e apropriação dos conteúdos midiáticos pelos jovens. E a utilização dessas diferentes técnicas possibilitou observar diferentes pontos e chegar a conclusões bastante interessantes.
A análise da imagem do Brasil existente hoje na Espanha é preciso ter em conta uma série de fatores, né? Desde o imaginário tropicalista, que ainda é muito forte, a presença dos coletivos imigrantes no país, que possibilita ver de perto o que é um brasileiro, o que é uma brasileira, então possibilita ampliar visões, e o avanço dos meios de comunicação, que hoje, com a internet, as pessoas têm fácil acesso à informação e elas mesmas podem buscar informações diversificadas sobre o Brasil e construir visões que fogem desse imaginário estereotipado e reduzido do Brasil. Foi escolhido trabalhar com a juventude porque é um campo pouco estudado, mas um campo que tem uma potencialidade muito grande, porque são pessoas que ainda estão nos seus processos de formação, de construção social de valores e tem uma abertura para refletir sobre os meios de comunicação. Então é um campo de trabalho muito interessante. Não dá para apontar todos os resultados, o tempo já é extrapolado, mas simplesmente foi feito um jogo de palavras com vários países, onde eles tinham poucas palavras, eles associavam a determinados países. Só rapidamente, nesse resultado se observou que no caso do Brasil era uma categoria aberta e nós depois fechamos essa categoria. Então a gente observou que 3 temáticas prevaleciam de palavras que lembravam eles de Brasil. E eles tinham lá, podiam falar, eram de vários países, então não estava direcionado. Eles puseram palavras relacionadas à Argentina, Colômbia e vários outros países da América Latina. Eles associaram o Brasil a 3 temáticas: cultural, samba, carnaval e dança; esportiva, que foi uma outra categoria que a gente fechou, menções ao futebol, e falaram muito de praias também. As menções ao carnaval e ao samba foram as mais significativas e manifestadas por 51 participantes, e o futebol mencionado por 18 adolescentes. É o que é até esperado por ser um público jovem. O futebol é algo muito forte, o futebol do Brasil é muito mencionado lá fora. Também foi feito um jogo de imagens, foram colocadas imagens de diferentes países e eles tinham que escrever de que país que eles achavam que era a imagem. A imagem mais acertada foi uma imagem do Carnaval do Sambódromo, foi acertada por 94 participantes. Em compensação, também foi colocada uma imagem do Carnaval da Colômbia, que é essa que está aí nesse quadrinho, e essa foi a imagem que mais teve erro, que a maioria marcou como se fosse o Carnaval do Brasil, e era o Carnaval da Colômbia. E na justificativa das respostas do porquê que eles haviam marcado o Brasil, muitos participantes disseram que é porque é a imagem que os meios de comunicação passam do associação do Brasil com o Carnaval e com a mulher e etc. Um outro trabalho realizado em campo foram grupos de discussão, foram chamados 6 participantes de cada grupo, né, de cada turma que foi feito o trabalho, participantes de perfis diversos, e foram feitas várias perguntas. Nas respostas dos grupos de discussão, o que a gente observou foi também a reafirmação da mulher como símbolo da beleza do Brasil, menções ao carnaval para representar a mulher brasileira, mas observamos também a capacidade de alguns receptores de fugir do usual e de apresentar outras visões sobre o Brasil. Eles também reforçam nas respostas que os meios de comunicação são os fomentadores dessa imagem do Brasil e da mulher brasileira associada à beleza, sensualidade e o carnaval. Rapidamente, aquela revista Vice, que eu mostrei para vocês anteriormente, foi trabalhada com os alunos em sala e foi pedido aos alunos que escolhessem 2 matérias que chamassem a atenção deles ou que eles achassem interessantes da revista. Ainda que a capa tivesse uma bunda e a matéria das brasileiras tivesse corpos, e que a gente está falando de adolescentes, não foi essa matéria mais escolhida pelos jovens. Na verdade, o que nós observamos foi que foi escolhida uma diversidade de temas que eles escolheram, que chamava mais atenção e que eles queriam ler. Ou seja, apesar dos meios de comunicação, nesse caso, ter tentado direcionar o olhar para a mulher brasileira e ter pensado que a capa com a bunda seria um atrativo para a mulher, na hora de escolher o que ler, os jovens foram capazes de fazerem apropriações distintas, o que mostra que se os meios de comunicação fizerem um trabalho de oferecer conteúdos diversificados, existe um interesse em uma apropriação por esses conteúdos além do imaginário estereotipado. Bom, muito rapidamente, tentei aqui fazer esses repasses.
São processos complexos e dinâmicos, os processos de recepção e apropriação dos conteúdos, não são homogêneos e fáceis de entender. É importante ampliar, né, a construção dos imaginários do Brasil e da mulher brasileira, e ficou claro, tanto no primeiro trabalho como no segundo, a importância dos meios de comunicação para poder fomentar a construção de imaginários mais diversificados. As diferentes frentes têm construído já e produzido materiais que contribuem para ampliar a imagem do país. O próprio governo brasileiro mudou, né, a sua conduta já há bastante tempo, desde as publicidades da Embratur que associavam ao corpo da mulher brasileira. Hoje nós temos mais valorizando a diversidade cultural do Brasil, enfim. E as próprias comunidades estão cada dia mais organizadas e contribuindo para a produção de materiais que contextualizem melhor a diversidade da sociedade brasileira. E é isso que possibilita que a gente pense que estamos contribuindo para a construção de pontes simbólicas e interculturalidade das comunidades brasileiras que vivem no exterior. Espero ter contribuído para o debate. Agradeço a todos pela atenção e me encontro à disposição para mais informações pelo e-mail e também pelas diferentes plataformas online, Academia Edu, plataforma do Lattes, etc. Foi um prazer contribuir e desejo a todos um ótimo evento. Muito obrigada.